Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como autoestima, autoconhecimento e, claro, meu queridinho relacionamento. Eu prometi para vocês que até junho, Dia dos Namorados, eu iria falar sobre temas voltados a relacionamento. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá também e saber que você faz parte desse nosso espaço. Para você que já me conhece e ainda não avaliou o episódio, entra, faz a avaliação. Aproveita também para compartilhar com as pessoas que você considera muito especial para você e que você deseja que cresça junto com você. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero muito especial. Vocês percebem que sempre que é tema de relacionamento eu digo é um tema muito especial. Mas esse tema realmente é muito especial porque ele traz um conceito que é uma base do relacionamento e que em muitos momentos ele está se perdendo esse conceito. Eu não sei se em algum momento aqui, eu até voltei a alguns episódios para ver se eu já falei sobre essa construção, mas eu acredito que quanto mais nós vamos amadurecendo, nós começamos a olhar de uma forma diferente. Até para conteúdos do passado, falamos de uma forma diferente hoje pela bagagem que nós trazemos. Seria o tema energia masculina e energia feminina. Como é que anda essa energia aí na sua casa? Esse não é um tema comprovado cientificamente, mas eu acredito que a base clínica ela nos dá uma experiência muito boa para poder abordar alguns temas que não têm embasamento científico, mas acontecem no dia a dia. Um movimento que é muito comum hoje na clínica e eu acredito que está vinculado pela falta paterna ou pela forma como os pais acabam criando os filhos e traz essa independência pela construção que essa criança, as mulheres, um exemplo, escutaram durante toda a vida, como não dependa de homem, você não deve depender de homem para nada, você precisa aprender a se virar sozinha, você precisa aprender a fazer tudo sozinha, você precisa isso, você precisa aquilo. E eu sou muito grata, eu já falei aqui várias vezes, pela criação que eu recebi, pela forma como meu pai e minha mãe me educaram. Tem muitas coisas que eu trago da minha infância e que me ajudam muito. Até trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, eu sei fazer. Isso é mérito do meu pai, de tudo que ele me ensinou. Mas tem o seu lado de malefício, principalmente quando a gente fala de uma relação amorosa, de um casamento, de um relacionamento. Por quê? Eu vou me trazer como exemplo a energia masculina. Ela pode ser ativada em uma mulher quando ela não se sente segura nas relações, quando ela sente que ela precisa dar conta dela, que ela precisa se proteger, que ela precisa se defender. Essa energia, ela geralmente é ativada justamente por essa insegurança. E quando a mulher está nesse movimento, ela não confia no seu parceiro, ela não confia no auxílio do seu parceiro e ela não consegue escutar o seu parceiro. E aí um ponto que é grave diante disso tudo é que além dela não conseguir escutar o seu parceiro, e não validar o seu parceiro, ela anula o seu parceiro. Por quê? Se ela não depende dele para nada, se ela não deve ser sustentada por homem, se ela não deve depender de homem para nada, e ela sempre ouviu mensagens negativas a respeito de homem, ela vai ser uma mulher trator. Ela vai ser aquela mulher que faz tudo e que se vira sozinha. E é uma mulher sobrecarregada e cansada. Por quê? Porque a mulher ela tem a sensibilidade. A mulher ela não foi feita para trabalhar a mesma quantidade de tempo que o homem. A mulher ela não foi feita biologicamente falando, tá? Estruturalmente falando. A mulher ela não foi feita para carregar tanto peso quanto o homem carrega em muitos momentos. Então entender que essa energia masculina do querer dar conta de tudo, do querer colocar tudo em seu lugar, do querer realizar tudo, ela pode ser utilizada no seu ambiente de trabalho. Mas mesmo assim,
você tendo todo o cuidado para que isso não te sobrecarregue e você não esteja bem com você mesma e você esteja se prejudicando. Uma mulher que ela tem a energia masculina muito ativada, ela não vê validade na presença do seu homem, do seu marido. Por quê? Porque ela se vira sozinha. Então, tanto faz ela tá casada ou ela tá solteira. Afinal, ela sabe fazer tudo sozinha. E esse é um ponto bem interessante, porque na relação, quando essa mulher ela tá muito na energia masculina, ela descarta o parceiro. E quando ela descarta o parceiro ele perde os papéis dele na relação. E quando ele perde os papéis dele na relação, ele vai pertencer a essa relação por quê? Qual o diferencial que ele vai fazer nessa relação? Nenhum. Então, quando a gente vai olhando sobre esses papéis da energia feminina e da energia masculina, a mulher ela precisa ter esse lado mais ativado. Para mim foi muito difícil quando eu identifiquei isso na minha vida, porque eu sempre gostei de esportes radicais, eu sempre fui uma mulher fora da curva, porque eu gostava de skate, eu gostava de patins, eu gostava de surf, eu gostava de trilhas, de escaladas, de tudo que é completamente fora do papel feminino, era o que eu gostava, de jiu-jitsu, de muay thai, tudo que estava fora da curva do feminino era o que eu gostava. E eu brinco dizendo que minha mãe sonhava que eu fizesse balé, mas eu acabei escolhendo muay thai. E quando a gente vai pensando nessa estrutura, tem um significado aí por trás, que várias representações. Só que hoje eu faço um movimento de buscar essa sensibilidade, de buscar essa delicadeza da mulher. Por mais que eu não seja essa mulher delicada, hoje eu tento colocar meu esposo, dizer assim, pega aqui esse peso porque eu não aguento. Por mais que eu aguente, pega aqui, carrega aqui, amor, me ajuda nisso aqui, eu não consigo dar conta sozinha. Então, demonstrar vulnerabilidade, demonstrar fraqueza, ajuda a ter uma conexão na relação. Eu descobri isso talvez da pior forma possível, que meu esposo ele sempre me viu como uma mulher muito forte. E na morte do meu pai, eu acho que foi o meu primeiro momento de fraqueza, foi o primeiro momento que ele me viu como uma mulher fraca. E ele não sabia como me acolher. E é interessante isso, que a mesma situação aconteceu há anos atrás na minha vida com as minhas amizades. Eu era uma mulher extremamente forte, que dava conta de tudo, que resolvia tudo, e quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito, que era minha avó, minha bisavó, eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdida. E o mais interessante disso é que eu lembro que minhas amigas, elas não sabiam como me acolher. Elas não sabiam de que forma elas conseguiriam me acolher, porque elas nunca me acolheram, eu sempre acolhia. E essa mulher forte é aquela mulher que acolhe a todo mundo, que tem essa energia masculina ativada. Ela vai acolher a todo mundo, mas ela não consegue acolher a ela, porque ela não consegue colocar para fora essa fraqueza que existe dentro dela. E tá tudo bem ser fraca, eu aprendi isso talvez da pior forma possível, porque quando eu mais precisei de acolhimento, eu não tive acolhimento da pessoa que eu mais esperava. Isso porque eu era forte o tempo inteiro. Como é que acolhe alguém que é forte o tempo inteiro? É difícil, né? E quando você vai entendendo os papéis no relacionamento, você vai compreendendo que o homem ele precisa fazer o papel dele, que é de trazer segurança, que é de trazer proteção, que é de fazer com que sua esposa se sinta protegida em todas as áreas, que ela se sinta segura em todas as áreas. E o papel da esposa é trazer a sabedoria, trazer a paz, trazer a tranquilidade, trazer a conexão, trazer a feminilidade, o cuidado para a relação. Então, quando a gente vai olhando quais os papéis, é necessário que esses papéis eles comecem a ser definidos no seu relacionamento, para que você tenha uma conexão maior dentro da relação. Não é para você se anular para viver um relacionamento e nem é para o seu esposo se anular para viver uma relação, seu namorado, seu noivo, mas é necessário existir um equilíbrio. E a relação é um equilíbrio. Eu posso ser a mulher mais tratou do mundo fora do meu casamento hoje. No meu casamento, eu sou a mulherzinha. Cada dia que passa, eu abro mão
de ser a mulherona, de ser a ona que faz tudo, que resolve tudo. Ao contrário, hoje eu busco e eu te incentivo e te encorajo a buscar também ser essa mulherzinha que precisa de proteção, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, de amor, de carinho, para que você se conecte com o seu lado feminino e que o seu esposo ele também se conecte com o lado masculino dele, que é de te proteger, que é de cuidar de você, que é de te acolher, que é de te trazer segurança. Os papéis eles não podem estar invertidos na relação, porque papéis invertidos trazem conflitos, papéis invertidos trazem problemas e esses problemas são bem difíceis de serem resolvidos. Qual papel você está exercendo hoje no seu relacionamento? A de mulherona, que passa por cima de tudo, que derruba tudo? Ou a de mulherzinha? Qual o papel que você, homem, está exercendo hoje no seu casamento? O de homem que é anulado, o de homem que não tem voz, o de homem que deixa com que sua esposa faça tudo e não consegue proteger, cuidar, amar e prover para ela, ou do homem que faz tudo isso, faz com que a sua esposa se sinta segura. Qual o seu papel na relação hoje? Qual o comprometimento que você tem para que a sua relação mude a partir de agora? Hoje eu estava escutando um podcast e uma das falas dele de uma das pessoas foi: quando a gente não sabe onde queremos chegar, qualquer caminho é válido. Quando a gente não sabe que casamento nós queremos ter, qualquer casamento é válido. Qual é o casamento que você deseja construir? Você tem isso em sua mente? E você está se dedicando diariamente para essa construção? Pense sobre isso. Que Papai do Céu possa te abençoar, te guardar, te conceder um final de semana carregado de paz, de muito amor e que você possa exercitar positivamente as lembranças maravilhosas da sua relação, relembrar o que te levou a se apaixonar por essa pessoa que está aí do teu lado, o que te leva a se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa e como vale a pena estar casado, o porquê vale a pena estar com essa pessoa. Uma linda sexta-feira, beijos no coração e até a próxima sexta às 6 horas da manhã. Toda sexta-feira às 6 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui. Cada sexta um episódio novo. Aproveita e me traz sugestões para a gente poder conversar mais sobre relacionamento e outras coisas também.